isso ruim, isso contribui para o nosso bem. Tem coisas que acontecem conosco que são terríveis, mas é para o nosso bem. Aquilo vai contribuir para o nosso bem. Mais tarde iremos saber por que eu passei por aquilo. O que foi que eu passei por aquilo? Foi para que eu estivesse aqui mesmo no plano que eu estou. Tudo isso está no plano de Deus. Deus me viu assim e era assim que tinha que ser. Deus escreveu minha história. Deus escreveu a minha história e eu tenho que cumprir esse propósito ao pé da letra. Deus escreveu a minha história, Deus escreveu a sua história. Ele escreveu. Desde antes da fundação ele escreveu a sua história. O que é que você ia passar? O que é que eu ia passar? O que é que eu ia ser? O tanto que eu ia sofrer, padecer pelo nome dele. É um livro. Então, veja, Deus crendo no que Deus é, escolhendo andar pela visão em vez de pela fé, que nós não podemos andar por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que não enxergamos. Após a sua formação, seu ser e tudo que habita nele, haver sido feito à semelhança de Deus. E Deus é aquele grande Jeová. Deus é aquele grande Jeová, o qual chama as coisas que não são, como se já fosse. E esse Deus, Jeová, esse grande Deus Jeová, dentro de você, te faz chamar as coisas que não são, como se já fosse. Amém. É esse Deus que faz você olhar para o invisível. É esse Deus que faz você crer naquilo que você não está vendo, mas você está crendo que vai acontecer. Amém. Você está crendo que vai acontecer de qualquer maneira. E o homem foi feito para viver com Deus desta maneira, embora ele tenha escolhido andar conforme sua visão. Ele deseja ser o seu próprio patrão. O homem deseja ser o seu próprio patrão. Beleza. Ele não quer que ninguém lhe diga o que fazer. Esta é apenas a natureza do homem. Isso foi provado ser assim no jardim do Éden, quando ele perdeu o seu companheirismo com Deus, escolhendo seguir o seu próprio caminho e não tendo ninguém para dominá-lo. Ele escolheu andar pelo que ele podia enxergar. Mas o homem é formado como a ovelha. E a ovelha precisa de um pastor. Ela não pode ser guiada sozinha. Não tem como. Não tem como. Se deixar as ovelhas sozinhas, acaba. Vem o lobo e traga ela. A igreja precisa de Jesus, que é o bom pastor. Já pensou se o bom pastor Jesus Cristo nos deixar, nos abandonar? O que é que vai acontecer conosco se ele nos deixar? O inimigo nos engole vivo. Vem o lobo e nos traga. Já pensou? A ovelha precisa de um guia, de um pastor. E uma ovelha não pode encontrar o seu caminho de volta. Me digam, quando ela se perde, ela fica totalmente perdida. É tanto que quando uma ovelha sai do aprisco, ela fica totalmente perdida. Logo o lobo pega ela. Logo os lobos pegam ela. Logo você vê as unhas de Satanás naquela pessoa. As mãos de Satanás em cima daquela pessoa.
Assim é o Filho de Deus. Quando você olha para o Filho de Deus, você vê a mão de Deus sobre ele. Eu olho para você, eu vejo a mão de Deus sobre você. Amém. Isso é discernimento. Agora, isso é para quem quer andar na sua própria visão. Quem quer se estribar em seu próprio entendimento. Sem Jesus eu posso. Sem Jesus eu posso fazer o que eu quiser. Sem Deus, nada podemos fazer. Tenta andar pelo seu próprio caminho, trilha, faz o seu próprio caminho, constrói a sua folhinha de figueira e acha que ali vai dar certo. Pega a sua camiseta, seu calção, bota suas luvas, uma garrafinha, saiu da igreja e vai para a academia. Tanto o homem como a mulher. Vai para a academia. Aí você vê um homem, um rapaz, uma mulher, uma moça, que era uma santa de Deus, que estava sob os cuidados de Deus, que a mão de Deus estava sobre ela, saiu do abismo. Agora, qual é a mão que está sobre aquela pessoa? Ela está sendo guiada por quem? Pela sua visão, pelo que ela está enxergando. O que ela está enxergando é o natural. Por isso o natural faz com que muitos andem na carne. E quem anda na carne cumpre o desejo da carne. Por isso Paulo disse em Romanos 8 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. O cristão que anda segundo o Espírito é um cristão que tem proteção divina. Amém. É um cristão que está olhando para o invisível. Amém. Glória a Deus. É um cristão que está olhando para o invisível. Aquele que fica olhando para o visível, logo ele se perde. É como aquele gato que pegou aquele rato. Ele deixou o rato vivo, mas ele vive nas mãos dele. Então ele brincava para lá, brincava para cá, fazia o que queria com ele. Coitadinho, até tentava correr, mas estava sobre o comando dele. Então quando ele tentava, ele já pegava ele, vem para cá, e bolava para cá. O diabo faz assim quando ele pega um cristão, quando ele sai do abismo. Ele pega ele, bota para cá, bota para lá, joga na academia, joga no salão de beleza, joga no baile, joga numa boate, joga numa balada, joga numa mesa de jogo, numa mesa de bebida, joga uma veste diferente. Joga uma veste diferente a veste de Satanás é diferente da veste de Deus. E é assim que o homem, que é bom homem, quando ele está perdido, ele fica absolutamente desamparado. Ele precisa ter um pastor para guiá-lo. E quando o homem escolhe, enquanto os dias passam, descobrimos que o homem vai ficando cada vez mais pior, preferindo andar pela visão natural do que pela fé através do invisível. Aleluia. Aí nós vimos o moço aqui de Eliseu. Quando ele viu ele estava olhando com os olhos naturais, bom, Franciele, ele viu aquele exército cercando eles ali. Ele disse: pronto, olhou para ali e disse: pronto, meu Senhor, nós estamos perdidos. Oh, meus irmãos, eu digo para você nesta noite, nós não estamos perdidos. Você não está perdido. Nós não estamos perdidos. Somos poucos, mas aquele que está conosco, com esse pequeno rebanho aqui em Parelhas, é maior do que o que está no mundo.
Eliseu pensou, meu Senhor, agora e agora? O que é que a gente vai fazer? Mas Eliseu não estava olhando para o visível, para o tanto de soldado que tinha ao seu redor. Eliseu estava olhando para o invisível. E olhando para o invisível, ele fechou os olhos e disse: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja o que está aqui dentro. Amém. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Eita, se Deus abrisse os nossos olhos para nós ver, enxergar o que está aqui ao nosso redor. Amém. Se Deus abrisse os nossos olhos, os olhos do Senhor, irmão José, irmã Francisca, irmã Reginaldo, irmão Túlio, irmão Cielo, para você ver o que tem ao redor, o que tem ao seu redor. Eliseu fez uma oração: Senhor, abre os olhos desse moço. E Deus ouviu a oração de Eliseu. Amém. E veio e abriu os olhos dele espiritual. E quando ele olhou, meu Deus, tinha um exército de anjos com espadas de fogo. Glória. E quando ele viu, ele olhou para o exército dos homens que ele estava vendo com os olhos visíveis. E quando ele começou a olhar com os olhos invisíveis para o invisível, ele viu que o visível, não tinha como poder com o visível, não tinha como poder com o invisível. O exército visível não tinha como poder com o exército invisível. Ele viu que o que estava com eles, mesmo sendo pouquinho, era maior do que aquele grande exército que estava com os inimigos lá. Amém. Satanás às vezes quer nos colocar medo. E às vezes até nós chega a cair. Mas não tenha medo. Siga em frente. Olhando para o invisível. Amém. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã. Com Deus é a maioria. Só você na sua casa, com Deus, você é a maioria lá. Amém. Maior é aquele que está em você do que aquilo que está no mundo. Amém. Isso é maravilhoso demais. Essa palavra nos conforta. Amém. Glória a Deus. Ela nos conforta. Glória a Jesus. E quando ele faz isso, ele deseja o homem interior, que é a alma. E esta é a parte eterna do homem. Agora, não só de pão viverá o homem, nós sabemos disso. Disse o Senhor. Disse o Senhor. Aí vocês vão vou parar um pouco aqui, os evangelistas. Não tem para quem ter pressa de ler a mensagem. Você tem 10 minutos, aproveita os 10 minutos. Não vai como uma metralhadora, lê tudo de uma vez. Vai comendo esse pão do céu devagarzinho. E os nutrientes dele vão saindo. Vai comendo isso devagarzinho e você vai ver como os nutrientes dele vai saindo e o povo vai sendo abençoado. Porque você tem que subir aqui olhando para o invisível. Se eu subir aqui olhando para mim, acabou. O profeta olhou para um velhinho que tinha sido escalado para pregar. Ali na história da minha vida, ele disse: chegou na igreja, escalaram um velhinho para pregar. Ele olhou com os olhos visíveis para aquele velhinho e disse: coitado desse velhinho, meu Deus, não pode nem andar, vai pregar. Meu Deus. Quando o velhinho subiu na plataforma, ele olhou para os irmãos e disse: vocês estão olhando para o visível. Falam de coisas aqui da terra, agora eu vou falar das coisas, do que vocês estão falando do que está acontecendo aqui na terra, agora eu vou falar do que está acontecendo no céu. E aconteceu que, ele olhando para o invisível, esse velhinho dava pulo que, quando o profeta viu ele cheio de Deus, dando aqueles pulos, disse: coitado de mim. Aí foi onde ele olhou para o invisível. Aí foi onde ele olhou para o invisível. Então, como devagarzinho, não tem pressa.
Às vezes a gente chega e não tem, fica até envergonhado de olhar para a audiência, né? Perguntar assim, fica com vergonha. Fica com vergonha, mas respira. Não mostra que está com vergonha, com medo. Se as pernas ficam manas, segura no culto, respira, olha para a audiência, boa noite com Jesus, e vai lendo devagarzinho, porque o fogo não pega de uma vez. Você chega, a lenha está ali, você chega, o que é que você vai fazer? Vai tocar fogo na lenha. Depois que você toca fogo naquela lenha, vai pegando devagarzinho, até que de repente você está pulando, gritando, se aleluia. Você se enche de Deus mesmo, você fica corajoso demais, você prega para 200.000 pessoas, gritando e glorificando ao nome do Senhor. Amém. Então vai comendo devagarzinho, vai lendo devagarzinho, meditando. Precisa ter pressa. Vai deixando o Espírito Santo fazer. Aí você pensa que eu prego de mim mesmo? Eu trouxe para cá. Meu Deus, eu vou pregar o quê? Mas aí Deus vem, toma o microfone e fala. Amém. O segredo é não olhar para o natural, não olhe para você. Você tem que olhar para Ele. Porque quem inspira o pregador é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele sabe o que nós necessitamos. Amém. Amém? Então não precisa ter pressa. Às vezes a gente tem pressa. Eu tenho um defeito. Eu como muito rápido. Como muito rápido. Quando eu vejo um prato de comida, a minha vontade é demorar logo. E às vezes tão saborosa a comida, mas eu como muito rápido. E o certo é comer devagarzinho, saboreando, sentindo o gosto da comida. Oh, mas que comida, que macarronada maravilhosa nós comemos quinta-feira. Foi sábado. Deus abençoe o Senhor, né? Recompense por tudo, né? E o irmão Dedé também, que isso é uma dívida do aniversário do irmão Dedé, essa janta, né? Então, muito bom. Eu comi galinha até não querer mais. Eu acho que eu comi mais do que irmão Dedé. Eu vi a hora de comer, foi tudo. Saí da dieta, mas que comida boa. Às vezes a gente até quer exagerar com a palavra porque ela é gostosa demais. Por isso Paulo pregou a noite todinha, porque estava tão bom a comida que ele virou a noite. As bênçãos de Deus estavam sendo derramadas de uma maneira tão maravilhosa que quando foi pela madrugada, o moço com sono ali, se o menino tivesse aqui, ele já ia lembrar, né? Com sono, já ouvindo a pregação, acabou dando um cochilo, caiu do primeiro andar lá de cima, quebrou o pescoço, morreu. E quem sabe alguns estavam ali, se apavorou. E não tem para que se apavorar? Desse calma. Inspirar, Paulo estava olhando para o invisível, inspirar, calma. Deus inspirou a Paulo, vai lá, desce lá e faz que nem Elias fez, se lança por cima desse rapaz. E Paulo foi, desceu lá, a multidão desceu, quem sabe, o homem estava lá morto, abre um pouco aí, Paulo disse, se lançou sobre aquele homem, aquele rapaz, quando Paulo levantou, aquele homem levantou vivo, ressuscitado. Coisa boa, e saber que esse Deus está conosco. Amém. E saber que esse Deus está com você, está em você. É Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Glória a Deus. Eita, meu Deus, esse relógio, para relógio. Aí um pouco, atrasa. Atrasa, vai os segundos, vou mais devagar.
Se fosse a lua, para. Para aí, orar. Josué fez uma oração e só parou. Para. Ele não estava olhando para o natural, ele não estava olhando para o que ele podia enxergar, ele estava olhando para o invisível. E ele orou crendo no invisível e disse: só para. E só parou. Só para, mas por que parar? Quem sabe, vamos dizer assim, o sol imagina, mas por que parar? Não é que o sol imagina, apenas dando uma aplicação. Mas por que parar? Por que parar, Josué? Aí Josué vai e diz: porque eu preciso lutar. A batalha está travada. E eu preciso de mais um pouco de tempo para terminar essa batalha, porque eu quero vencer. E eu vou vencer. E você vai vencer. Nós vamos vencer, meus irmãos. Glória a Deus. Preciso vencer. Eu tenho que lutar. Esforça a minha coragem, Senhor. Glória a Deus. Nós temos que vencer. Amém. Se temos que vencer, nós temos que lutar. Então esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Agora, não só de pão viverá o homem, disse o Senhor, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. É o ser físico do homem, é para ser cuidado. Não é este todo o motivo pelo qual Deus o colocou sobre a terra, porque o que ele faz com este ser físico resulta em muito pouco. Nós temos que cuidar do nosso ser físico, mas isso resulta em muito pouco. Você tem que fazer exercício? Tem tempo de fazer um exercício? Não tem. Mas isso resulta em muito pouco. Muito pouco. Veja esses que fazem aí exercício muito. Aí começa a tomar porcaria. Aí começa a adoecer. É muito pouco, resulta em muito pouco. Exercita o corpo, mas não exercita o espírito. Engorda o corpo, mas não engorda o espírito. Não engorda a alma. Alimenta o corpo, mas não alimenta a alma. Nós temos que alimentar o nosso corpo, exercitar o nosso corpo, mas também temos que alimentar a nossa alma e exercitar também a nossa alma. Amém. Amém? Amém. Nós temos que exercitar a nossa alma. Nós temos que comer a palavra. Nós estamos sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, lutando não contra a carne nem o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós estamos lutando contra espíritos malignos, espíritos sedutores, espíritos religiosos. Um profeta pregou demonologia. Nós estamos lutando com demônios. Por isso, nós precisamos da espada de Deus como revelada. Por isso, nós precisamos da mensagem do profeta. Porque essa mensagem é uma bala de canhão e fuzil. Qual é o mais forte? Canhão ou fuzil? Canhão. Canhão, isso é uma bala de canhão. Deus nos deu uma mensagem que é uma bala de canhão na espinha dorsal de Satanás. Porque essa mensagem é a revelação da palavra. Amém. Como o irmão Hernando disse, ela é o suco da Bíblia. É o suco natural da Bíblia para nós. Eita, mas esse suco aqui tem tantos nutrientes. Isso nos deixa forte igual a Sansão. Nos deixa com fé igual a de Abraão. Nos deixa com a coragem de Elias. Amém. Nos deixa com a coragem de Elias. E José é o quê? Nos deixa sensível com Jeremias.
e paciente como Jó. Amém. Glória a Deus. Aleluia! E nos deixa como Esther, que venceu na oração. Aleluia! E venceu. Os sonhos. E como José também, que José era um sonhador. O que é que você sonha? Você sonha com quem? Aleluia! Você sonha? Deus realiza sonhos. Você vê? Se aquilo é bom para você, o que você está sonhando, então Deus realiza sonhos também. Veja, Deus realizou os sonhos de José. Porque José não estava olhando para o visível, ele estava olhando para o invisível. Amém. Aleluia. Eita! Está quente hoje, hein? José está se abanando. Você vê que quando nós estamos ouvindo a palavra, nem calor nós sentimos. Amém. Glória a Deus. Você pensa que Sadraque, Mesaque e Abednego sentiram calor na fornalha quente? Agora por quê? Porque eles estavam no Espírito. Se eles saíssem do Espírito, seriam queimados. Começavam a sentir calor. Não estou dizendo isso, porque o Senhor está no Espírito. Eu também sinto calor. Mas é porque tem hora que você está empolgado, que você nem dá fé no calor. Aí quando você desce para os 10%, aí começa a tirar gravata. Vou tirar a gravata, está aqui, paletó. E João desceu para os 10%. O profeta disse que João, quando estava nos 100%, eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Estava no Espírito. Chegava lá os sacerdotes, raças de víboras, se arrependam. E era bravo. Mas chegou uma hora que desceu os 10%. Estava preso, na cadeia, sabendo que ia ser degolado. Desceu para os 10%. E mandou um recado para Jesus. Disse, vai lá onde está Jesus e pergunta se é ele mesmo. Nós esperamos o Messias. Aí Jesus vai e manda o outro lado. Isso é ele. Os cegos veem, os coxos, os mortos são ressuscitados. Em outras palavras, diga que sou eu mesmo, eu sou o Messias. Diga, vai lá e volta para ele que eu sou. É o mesmo. Ele não disse que eu era. Ele não é o meu profeta? Levanta, tenha coragem. Eu vou já terminar. É a sua alma que conta. O homem interior não veio da terra, ele veio do céu. E esta é a parte eterna do ser humano. Mesmo assim, é estranho que ele tente traçar o seu próprio caminho. E nós encontramos isto assim nas Escrituras. Pois quando um homem escolhe andar de seu próprio modo e fazer o que ele deseja fazer, coitado, Deus simplesmente deixa ele de lado. Você quer andar sobre o jeito do seu nariz? Então, Deus deixa ele ir. Deus deixa ele de lado. O homem não deve pensar por si próprio. Isso serve para mim e para você. Mas ele deve deixar a mente que está em Cristo estar nele. Eita, glória a Deus. Ô Senhor, eu deixo todo o meu coração, a mente que está em Cristo está em mim. Eu quero a mente de Cristo. A mente de Cristo é pura. É santa. Veja, não temos que pensar por nós mesmos. Temos que chamar qualquer coisa contrário ao que ele disser, como se elas não fossem.
Não importa o que os nossos olhos alegam ser, nós não vivemos através do que vemos, nós vivemos através do que vemos. Não tem como. Mas foi tão bom, né? Foi tão bom. Obrigado, Jesus. Vamos dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por este pão do céu, o qual produziu para nós um fortalecimento grande. Glória a Deus. Oh, mas que janta maravilhosa. Amém. Isso traz nutrientes de cura para nós. É o que penetra, é o que vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, Senhor. E é apta para decidir os pensamentos e intenção do coração. Oh Deus, penetra nas nossas juntas e medulas. Vai até a divisão da nossa alma e nos batiza com teu Espírito Santo, Senhor. Para que esse espírito rebelde não faça o que quer, Senhor. E assim não venhamos a andar, Senhor, pelo visível, mas pelo invisível. Senhor, te cura a minha irmã, ao meu irmão. Rogamos pela cura divina dos nossos corpos físicos, precisamos dela. Enquanto eu estiver nesta terra, eu pregarei a cura divina também, Jesus. Porque o Senhor proveu a cura divina para o corpo e para a alma. Cura divina para os nossos corpos. Leva-nos assim como o Senhor nos trouxe em segurança, ó Pai. Cubra-nos com teu sangue. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome que é sobre todo o nome, do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a igreja diz amém. Amém. Amém.